Boa tarde, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um tema, assim, muito legal de ser discutido. Tema muito rico, né? Um tema muito possível de ser cobrado de vocês, né? Quando a gente escolheu revisitar esses temas do PAS, é justamente porque a gente sabe que 90% dos temas são extremamente reutilizáveis, né? Eles são muito atuais, eles são coisas que a gente pode apostar aí, que pode ser cobrado de vocês, e mesmo que não caia na redação, com certeza vai estar dentro da sua prova, tá bom? Pra quem não viu, né, o Thiago sempre posta lá na plataforma, os meninos postam no Instagram. O nosso tema é consumo na sociedade moderna, entre a necessidade e o desejo. E aí você já sabe que vai vir polêmica, né? Então vamos lá. Aqui no nosso primeiro slide eu coloquei a proposta, né? A proposta do pai direitinho aqui. Primeiro eu vou mostrar a imagem para vocês, para depois a gente discutir os conceitos, tá? Então, se vocês estão observando, dá para enxergar aí direitinho? É um monte de lixo aqui, né? De coisas, na verdade, né? Esse monte de coisas e uma pessoa em cima refletindo. Mas como uma paródia daquele quadro, não sei se vocês conhecem, O Pensador, né? E aí esse pensador tá apoiado em diversos outros objetos aqui que representam essa busca pelo material, né? Aqui a gente tem uma obra do Drummond, né? Um poeta da segunda geração do modernismo brasileiro. Essa etapa foi direcionada ao PAS 3, mas ela serve tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira etapa. Aqui nós temos o poema chamado Eu, Etiqueta. E aí ele vai enumerando diversos objetos, o lenço, o relógio, o chaveiro e tal. E aí aqui embaixo ele diz assim: Estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade. Então já comecem a linkar as coisas. Ele fala sobre objetos em excesso para construir esse estar na moda, e esse estar na moda talvez seja negar a sua identidade. E a outra imagem, o cara tá ali sentado em um monte de outros objetos que representam essa busca por um material, né? Aqui nós temos dois textos mais teóricos, né? Aqui é um texto que diz o que é consumo consciente. E aí vai falar sobre todo consumo gerar impacto, seja ele na economia, seja ele na política, seja ele na área ambiental. E aqui a gente tem um gancho importantíssimo para vocês. Eu acredito que esse tema seja muito relevante, mais relevante ainda para o PAS 1 e 2, não deixa de ser para o PAS 3, mas é só um chute meu mesmo. A ideia de consumo relacionada ao meio ambiente. Aí você pode desandar, falar de outras diversas coisas, mas quando a gente chegar nas discussões, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui ele fala sobre o fato de vivermos em uma sociedade em que estimula-se o consumo. E isso vocês já entendem, né? Sem eu precisar elaborar várias questões aqui. Mas vamos lá. A gente tem aqui um primeiro conceito, né? O seu consumo, ele é por meio da necessidade ou o seu consumo é por meio do desejo? Eis aqui uma pergunta fundamental, né? E eu imagino que você vai falar logo de cara, eu só consumo o que eu preciso. E aí vem essas reflexões que eu apontei aqui embaixo. O que é que diz pra você o que você precisa? Em que lugar você vê alguma coisa que seja assim, poxa, eu acho que eu preciso daquilo, né? Hoje, nós somos extremamente manipulados, nós somos extremamente influenciados pelas redes sociais. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a gente tem o controle de dados, vocês sabem que a gente tem aqui, se eu estiver falando sobre, igual aconteceu esses dias, eu tava olhando, eu falei sobre um AirPod, só falei sobre, e aí abri o Instagram e tava lá uma promoção de AirPod, né? Então, a gente pode falar que o seu dispositivo, ele já está programado para fazer você consumir as coisas, né? Se você pesquisar um tênis, então, meu amor, acabou. É um mês te mostrando promoções sobre aquele tênis em diversas lojas, né? Isso acontece com muita frequência. Então, o que eu quero estimular aqui dessa reflexão para vocês é o seguinte: às vezes você precisa de uma coisa, só que esse precisar, ele é estimulado
por um desejo, né? Ele é estimulado por, poxa, eu quero aquilo, mas eu quero um tênis só porque eu preciso ou porque aquele tênis é o tênis que o ator tá falando. Então, olha só, do que você precisa? A segunda pergunta, o que você realmente quer? Você quer só se alimentar? Você quer só matar a sua fome? Ou você quer um McDonald's porque você viu a propaganda na parada e tava lá o cheddar derretendo, né? Quem faz você querer o que você quer? E aí a gente chega nesse tema que a gente acabou de debater, né? Às vezes as mídias sociais, elas estimulam um querer. Às vezes uma propaganda estimula um querer em você que nem sempre, às vezes você nem queria muito aquilo ali, mas no fim das contas você acaba querendo só porque a foto tá bonita, né? Um sundae, sei lá, um sorvete, essas coisinhas, elas são muito visuais. E quando você tem esse aspecto de estética, né? Quando você é chamado por uma estética, por uma propaganda, você acaba caindo nessa ideia de ser manipulado mesmo pelas mídias, certo? E aí, beleza. Aí eu quero falar sobre uma coisa importante, né? A gente vive numa sociedade que estimula isso. Vocês sabem que a gente vive numa sociedade que estimula isso, né? Essa sociedade, ela é baseada, ela é pautada no que a gente chama de capitalismo, certo? Se ninguém tiver falado essa palavra aí ainda, né, aí nos debates ou nos comentários, aqui tá a importância de a gente entender o que é o capitalismo. E aí eu fiz um resumão assim bem simples para vocês, não duvidando da capacidade intelectual de vocês, porque sei que vocês conseguem, mas para tentar simplificar o nosso debate, né? Porque nós temos aqui meninos de todas as etapas do ensino médio e muitas vezes trabalhar com esses conceitos acaba assustando um pouquinho, né? Então eu vou fazer um resumo breve sobre o sistema capitalista, que é o sistema que a gente está inserido. Como se inicia esse termo, né? Como que a gente começa a falar sobre esse sistema capitalista? A gente tem ali no século XV uma mudança de governo, de sistema econômico. Antes se vivia o feudalismo, né? Que era aquele estruturado em... a gente tem o clero, a gente tem a nobreza e depois a gente tem o povo, né? Então a gente tem a força da igreja, da nobreza, né? Acima do povo, e isso demandava, né, mais próximo aí de um uso coletivo. Claro que ainda tinha um benefício de um povo que tinha mais grana, né, que tinha uma autoridade, mas menos do que hoje a gente tem no capitalismo. E aí, nesse feudalismo, a gente vai passar por uma transição. A gente sai do feudalismo quando ele começa a decair e chega no que a gente vai chamar de capitalismo. Só que essa fase é ainda muito moldada por um mercantilismo, tá? É um termo técnico histórico e esse termo do mercantilismo é aquela coisa da troca, tá? E se percebe que a questão da troca, ela só é eficiente quando você tem lucro. E aí, por fim, a gente chega no capitalismo de fato, como a gente realmente conhece, né? E aí eu coloquei aqui o conceito. Capitalismo é um sistema baseado no lucro e no acúmulo de riquezas por meio da propriedade privada que se constrói em cima de gerar, né, lucro por meio de exploração do capital. Então, para quem, né, gosta de conceitos, para quem gosta de trabalhar a palavra assim, ipsis literis, né? Eu gosto de falar que esse é um bom meio de introdução do seu texto ou de introdução do seu desenvolvimento até. Você pode trabalhar aí essa questão do que é o capitalismo pensando nisso, né? Pensando em falar assim, bom, o capitalismo ele se estrutura nessa ideia de que a gente tem propriedade privada, a gente tem que ter propriedade privada para ser alguém, a gente precisa gerar grana, mas como é que eu vou gerar grana? Trabalhando sozinho? Plantando cenoura e vendendo minha cenoura? Não, é muito mais fácil eu terceirizar esse serviço, né? Colocar alguém para fazer isso para mim, e aí esse alguém vai vender a cenoura dele a R$3, desse R$3 que ele vai vender, 2 vem para mim e 1 vem para aquele cara. Isso se eu for muito boazinha, né? Isso se eu for muito generosa mesmo, porque a gente sabe que as grandes empresas, elas lucram absurdamente aí em cima do trabalhador, né? Por isso que a gente pode falar sem medo que o sistema capitalista ele se estrutura em cima da exploração do trabalho, sim, tá? Porque você tem ali uma mão de obra muito clara, né? Você tem uma mão de obra pensada justamente em ter lucro. Você muitas vezes você não paga para aquele indivíduo o que ele merece pelo trabalho dele,
mas sim pelo que você precisa falar assim, bom, se eu pagar esse tanto aqui, eu sei que ele merece isso, mas se eu pagar isso aqui, eu vou ficar no prejuízo, né? E aí, nesse pensamento que as grandes empresas se estruturam. E aí é claro que nós temos pessoas que realmente saem do zero e conseguem acumular riquezas, né, por meio disso, mas isso aí é uma porcentagem mínima. A maioria das pessoas que estão ali no topo da pirâmide social que nós estamos, especialmente o Brasil, né, que a gente vai ver aqui que é um dos países mais desiguais do mundo, tá? A maioria dessas pessoas trazem essa riqueza toda de herança, né? E essa herança vem de exploração de trabalho, não só de hoje, mas de um processo escravocrata, por exemplo, né? Enfim, é uma discussão muito profunda, né? Que vai depender de como você vai apresentar isso no seu texto. Isso aqui, meninos, prestem bastante atenção, porque está acontecendo muito que a gente vai chamar de fuga ao tema. Isso aqui é só uma dica de um dos argumentos que você pode trazer nos seus desenvolvimentos, tá bom? Não se esqueça que a proposta do nosso tema é o consumo na sociedade moderna. Então, se você ficar só falando de capitalismo, vai dar fuga ao tema, tá bom? Às vezes a gente acaba pegando um embalo e discutindo as coisas aqui na live, porque vocês perguntam, né? Ou porque até eu mesmo me empolgo, né? E aí vocês acabam pegando isso e fazendo a redação em cima da discussão somente, esquecendo de consultar a proposta. Então, por favor, não se esqueçam de olhar para a proposta de redação, porque olhar para a proposta é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer você ficar dentro do tema e é o que vai fazer você desenvolver o seu argumento da maneira mais perfeita de todas, tá bom? Então tá aqui uma das dicas de argumentação, falar sobre esse sistema capitalista, e aí eu chego no que eu realmente acho importante a gente falar aqui sobre o sistema capitalista, né? O que é importante pensar no sistema capitalista para o consumo? É o seguinte, nós temos aqui o que a gente vai chamar de lei de oferta e demanda, né? E o fetichismo de mercadoria. Esses dois conceitos, eles pensam no seguinte, para que as pessoas comprem, né, eu preciso oferecer. E elas vão consumir isso se eu oferecer por um valor muito mais baixo. Como é que eu vou conseguir fazer com que esse produto seja oferecido de uma maneira, por um valor muito mais baixo? E aí que entra a concorrência. E essa concorrência das empresas vai levar a gente a essa oferta de produtos com preços mais acessíveis. Aqui eu tentei colocar, né, para não ficar assim muito parcial, eu tentei colocar os pontos positivos e os pontos negativos do capitalismo. Os pontos positivos, né, ao meu ver, estão aqui. Só que eles acabam gerando mais pontos negativos do que a gente imagina. Por exemplo, o capitalismo ele gera preço baixo para você porque existe uma empresa aqui do meu lado que está oferecendo um sofá a R$1.000. O meu cliente vai chegar nessa empresa aqui do lado e vai falar o seguinte... bom, vou comprar o sofá desse cara aqui que é R$1.000, né? Não vou comprar o desse que é 1.200. E aí o que vai acontecer? Opa, eu vou ter que baixar o meu também. Ou para 1.000 ou para 980. Se eu abaixo o preço do meu produto, o que eu tô fazendo? Tô desvalorizando a mão de obra daquele cara que fez aquele sofá. E, consequentemente, vou chegar para ele em uma determinada hora e falar, pô, seu trabalho não tá legal, porque não tá me dando lucro. E aí a culpa vai ser de quem construiu, né? De quem fez aquilo ali e fez essa mão de obra, né? E aí, além disso, nós temos empresas com produtos ou trabalhos mais eficientes. Por quê? Porque eles precisam que obtenha sucesso na venda daquele produto ou na venda daquele trabalho, né? Então, eles vão acabar fazendo com que seja muito melhor, com que seja mais eficiente. E inovações. Essas ideias de inovações tecnológicas vão levar algumas consequências, como por exemplo a obsolescência programada. Não sei se vocês já conhecem esse termo, imagino que sim. Mas o que acontece? A obsolescência programada eu tenho aqui meu iPhone 7, né? Meu iPhone 7 tem isso e aquilo, tem modo retrato, tem flash, nananã. E aí a empresa concorrente, a Samsung, vai jogar um produto muito melhor do que o meu para que as pessoas busquem comprar esse celular da empresa concorrente. Só que por causa disso, né, esse produto aqui vai ficar mais lento, que a gente vai chamar de obsoleto, porque ele não vai mais atualizar, ele não vai mais chegar aos pés daquele outro produto. E esse trem que eu comprei aqui, ó,
já não vale mais nada, né? Eu vou comprar o outro e jogar esse aqui fora. Chegando a ideia de todo o material que eu utilizei aqui, ele tá aparecendo aí? É a estrela, né? Todo o material da natureza que eu usei para produzir o meu celular, ele foi desperdiçado. E ele vai voltar para a natureza como lixo, né? Não vai ser reaproveitado pela natureza. Vai ser muito difícil reciclar aquele produto, até porque nem todos os produtos utilizados para o celular são devolvidos para a natureza, né? E até se você devolver da maneira inadequada, você acaba estragando mais ainda. Então, olha quantas questões nós temos só para falar sobre as inovações de produtos tecnológicos. Se você escolher esse caminho, você vai ter muita argumentação para desenvolver aí, né? E aí aqui estão os lados negativos. Desigualdades sociais. Por que nós temos as desigualdades sociais como um norte principal, como um norte principal aí do sistema capitalista? Porque para que você tenha um detentor dos meios de produção, você tem que ter alguém para trabalhar para ele. Você acha que essa pessoa que tem uma empresa, ela vai fazer esforço para que você chegue ao mesmo patamar que ele? Fica aí a questão, né? Você acha que se você trabalha para um cara que tem uma loja de móveis, ele vai te ensinar a fazer móveis e a vender e a gerir aquela empresa para que você chegue no mesmo patamar que ele? Não. Então, quando a gente fala que a desigualdade social ela é fruto do sistema capitalista, enquanto existir sistema capitalista, existirá desigualdade social, eu estou aqui pregando uma palavra sagrada para vocês. Pelo amor de Deus, levem isso a sério, tá? Crises econômicas são frutos desse sistema capitalista. Por quê? A gente vai viver sempre essa oscilação de crises econômicas, né? O tempo todo a gente vai ter, esqueci o nome, esse dinheiro aqui, o real, né? Vai ser valorizado ou vai ser desvalorizado dependendo da situação em que aquele país se encontra, por exemplo. E essas crises econômicas, elas são também fruto dessa desigualdade social, de crises políticas, de crises ambientais, e tudo gira em torno desse processo de acúmulo de bens e outras pessoas não tendo esses bens, porque só eu que tenho grana que sou digno de ter isso aí, né? Exploração exagerada de produtos naturais, gerando esses impactos ambientais. Meninos, para vocês que estão pensando em paz, esse aqui é um tema que vocês não podem deixar de lado, pelo amor de Deus, tá? É uma coisa que eles sempre falam. Se não cai em redação, cai em prova, dentro da prova ali como um conteúdo de certo e errado, múltipla escolha, tá? Isso eu falo seguramente. Todos os anos nós temos esse tema sendo explorado pelo Sebrasp para vocês. Seja ele como questão dentro da sua prova, seja como redação. Pode ser uma coisa mínima, mas sempre cai, tá? Então fiquem atentos em relação a essa questão dos impactos ambientais. E aí, quando a gente fala sobre os impactos ambientais como fruto do capitalismo, a gente fala sobre diversos sistemas. A gente pode falar, inclusive, sobre o vegetarianismo ou o veganismo, né? Porque tem uma frase muito... É um pouco ofensiva até, né? O vegetarianismo ou o veganismo. Sem falar sobre o sistema capitalista é só jardinagem, né? Essa frase, ela é importante porque se você não falar do vegetarianismo como algo importante que manutencia esse sistema capitalista, você não está entendendo exatamente qual é o preceito, né? Porque o consumo de carne em excesso, ele está sendo incentivado para nós por conta disso aqui, ó, de lucro, né? Então, esse é o ponto-chave dessa discussão. Não sou vegetariana nem vegana, gostaria de ser, mas admiro quem é, parabéns, se tiver algum aí, né? Isso é ótimo, mas um dia, quem sabe, a gente consegue chegar lá, né? Eu acho importante a gente aliar todas essas discussões, porque mesmo não sendo... sabe, a nossa vivência, é importante a gente estudar sobre isso. É importante a gente pensar na relação entre o indivíduo e o meio ambiente em qualquer área, especialmente quando a gente fala sobre o consumo em excesso, tá? Aqui eu coloquei um tópico que eu gosto muito de debater, eu acho que vocês já perceberam, né? Eu sempre gosto de falar sobre a relação do indivíduo com a família, com a sociedade, com o tempo, com o trabalho, porque esse é um viés que você pode muito bem explorar na sua redação, né? Esse viés, se você pega um argumento desse aqui, ó, o consumo em excesso, ele muda a sua relação com o trabalho. Por quê?
Vamos pensar, por que o seu consumo em excesso, ele vai modificar a sua relação com o trabalho? Porque se você pensar bem, você vai começar a trabalhar só para juntar grana, para você poder comprar o tênis novo da Nike, entendeu? Então você vai falar assim, o que importa para mim não é no que eu vou trabalhar. O que importa é a grana que isso vai me render, sabe? E aí se isso me render dinheiro, eu tô feliz. E essa é uma das críticas feitas, né, no Capital do Marx, né? Ele fala um pouco sobre isso. Ele fala sobre como a relação do indivíduo com o produto acaba sendo superficial, né? E acaba sendo também uma coisa de assim, o que importa não é o caminhar, o que importa é o chegar. É tipo assim, o seu sonho é fazer um livro. Ai, que legal, você vai contar a história da sua vida, a história da sua família. Não, o importante é fazer o livro. Você quer só aquilo ali, só o material. Você não se importa com o conteúdo que você vai passar pra frente, sabe? Então, essa relação do indivíduo com a sociedade, ela vai se modificando por meio dessa ideia do consumo, do ter dinheiro, do ter grana, né? E aí, a sua relação com o trabalho, ela deve ser muito importante. Eu falo isso, pode parecer super piega, sabe? Pode parecer muita demagogia, muita frescurinha. Mas eu acho que a área que eu atuo é uma área que eu não consigo mais me ver fazendo outra coisa. Eu sei que dá muito trabalho, que é muito cansativo. E todo mundo que conhece algum professor sabe como é cansativo, né? Mas os frutos desse trabalho são muito mais vantajosos do que esse trabalho árduo. E quando você pensa em, sei lá, escolher uma profissão, eu falo pra vocês diretamente aqui, não sei como vocês têm lidado com essa escolha do curso de vocês, mas escolha uma coisa que você consiga se ver feliz fazendo aquilo. Não escolha algo só porque você pode passar no concurso e ganhar dinheiro e eu vou ser feliz porque eu vou estar ganhando dinheiro. Isso é muito vazio, de verdade, isso é muito vazio. Vai chegar um tempo que isso não vai ser suficiente pra você. Que só você sair de casa e comprar um celular novo não vai ser suficiente, né? Então, pense na relação com o seu trabalho, na relação com a sua faculdade, com o curso que você vai escolher, de uma maneira que te satisfaça de verdade, sabe? Não como se fosse só produto de dinheiro e tal. E a relação com a família até, né? É prejudicada por conta dessa coisa do consumo em excesso. Até porque você pode substituir ou ser substituído por produtos. Às vezes você só quer a atenção do seu pai e ele tá ali, não, pega aqui meu filho, aqui ó, comprei pra você esse tablet, pega aí, vai brincar com ele hoje. E você só quer conversar, sabe? E isso bom, estou comprando, né, o meu filho porque ele queria esse produto de última geração, dei esse produto pra ele e pronto, né, já tô fazendo meu papel de pai. Então tudo isso é modificado aí por conta dessa sociedade de consumo. E aqui, né, algo só para fechar, a satisfação pessoal por meio do consumo, o desejo de consumir algo que você produz. Olha só, quando você pensa em eu quero consumir aquilo porque a fulana tem e ela postou no Instagram aquele óculos, eu acho aquele óculos lindo porque fulana tem, você já está sendo moldado e chegando a esse caminho de fetichismo de mercadoria. Essa relação do indivíduo com o fetichismo de mercadoria é uma relação, digamos que objetiva, né? A gente que dá valor às coisas. Por exemplo, antes, quando virou febre ter um fone de ouvido, por exemplo, os fones de ouvido eram caríssimos. Hoje, se você vai no camelô da esquina, ele vende um fone de ouvido a R$10. Você vai querer aquele fone de ouvido a R$10? Não vai, né? Você fala, é vagabundo. Às vezes ele dura tanto quanto um produto mais caro. Mas você não quer aquele porque a sociedade não deu o valor que deveria ter. Imagina quanto de dinheiro que é gasto para produzir aquele fone de ouvido, o transporte daquele fone de ouvido até o camelôzinho da esquina, o trabalho daquele camelô para acordar cedo, botar ali tudo arrumadinho. Isso vale R$10? Com certeza vale mais. Mas porque a sociedade não deu valor suficiente àquilo, né? A gente não chega a esse lugar de valorização do produto, da mão de obra e de todas essas questões. A gente chega a isso de a sociedade deu valor àquele ali de R$10, então eu não quero, eu quero da JBL porque é o que a blogueira está usando, entendeu?
E aí tem toda essa questão do trabalhador que não pode consumir o que ele mesmo produziu, né? Porque ele não tem dinheiro suficiente para isso. Isso me lembra sempre uma música do Chico Buarque, né? Cotidiano, né? Que o cara trabalha, ele constrói a escola e ele fala pra filha, filha, construi a escola. E aí a menina vai lá toda orgulhosa, fala, caraca, vou estudar nessa escola que meu pai que fez. E aí chega lá, ela é barrada, né? É uma escola de elite, ela não tem condições financeiras de pagar aquela mensalidade e isso acaba sendo um impedimento para que ela consiga ocupar aquele espaço, consumir, né, essa educação de qualidade, certo? Antes de ir para as obras, tem alguma pergunta aí? Se dá para fazer uma relação do consumismo e a saúde mental. Dá, com certeza. Fica bem legal. E aí você pode fazer um desenvolvimento todo sobre isso, né? Pode falar sobre o quanto essa questão do consumir acaba chegando a um lugar de tanto incômodo pessoal que você acaba desenvolvendo depressão, você acaba desenvolvendo ansiedade por querer aquilo que você não pode ter, né? Você acaba se sentindo excluído, não faz parte daquele grupo porque você não tem aquele objeto, né? É você pensar em uma escala de convivência. Antes de você fazer um argumento, tenta levar para sua realidade, para você construir isso de uma maneira mais sólida, né? Por exemplo, eu atuo em escolas particulares, né? E aí uma vez aconteceu uma coisa que me marcou demais. Eu tinha um aluno fofíssimo, educadíssimo, maravilhoso. E aí, um dia a mãe dele foi na reunião de pais, eu fui só elogiando ele, e ela falou, que bom que ele é educado com vocês, porque comigo... E aí, como assim, né? Caí pra trás. Ela falou, pois é, eu fui comprar um tênis pra ele, falei, tava de promoção na Poliele. Ele falou, Deus me livre, meu aniversário é dia tal, eu quero um New Balance, eu quero esse tênis. Por quê? A gente vai descobrir depois que esse menino, ele era bolsista, e aí ele tava lá na escola, né, com um desconto bem grande, e no fim das contas ele nem demonstrava ter menos dinheiro do que as pessoas que não eram bolsistas, porque ele aparentava fazer parte dessa elite econômica, porque ele fazia de tudo para não parecer bolsista. Então olha o impacto, né, na personalidade desse menino, olha o impacto nessa coisa de eu preciso ter para fingir que eu não sou pobre, eu preciso ter para mostrar que eu faço parte desse grupo, e isso leva a essa construção de identidade que a própria proposta citou, tá? Se você tivesse referências, você pode fazer uma referência à obra que foi citada, né, e falar um pouquinho sobre isso. Mais alguma? Se dá para relacionar com o Covid-19. O consumo? Dá. Peraí, eu acho que eu nem coloquei as imagens aqui. Ai, que droga, esqueci. Eu tinha separado umas imagens aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas dá. Não sei se você, enquanto isso eu vou falando. Não sei se vocês chegaram a ver que algumas pessoas estavam usando uma imagem de um rapaz com uma máscara de saco de lixo preto e um outro rapaz com uma máscara da Louis Vuitton, né? Aqui tá a imagem. Essa aqui. Né? Vocês sabem que essa é uma das grifes mais famosas do mundo. E aí, comparando essas duas imagens, né? Estamos no mesmo barco. Será que a gente está realmente no mesmo barco? E aí eu fui atrás, para não trazer fake news para vocês, obviamente, né? Vamos todos nos preocupar com isso. Fui atrás dessa história para ver se essa máscara realmente era da Louis Vuitton, quanto que tava e tal. Cheguei a descobrir que essa máscara não estava sendo fabricada pela empresa. Provavelmente alguém fez isso aí, usou o símbolo da grife, né? E estava vendendo a absurdos de dinheiro, né? Um valor altíssimo, para fazer essa coisa de tô numa pandemia, mas tô chique e elegante, né? E aí, outra imagem, do nosso maravilhoso referência, né? Justin Bieber, olha aí o cara com a máscara também da Louis Vuitton. E aí eu fui pesquisar, né? E aí cheguei a essa reportagem aqui, que diz sobre a empresa, esqueci o nome da empresa. Era Off-White, se não me engano. A Off-White. Aí aqui tem o valor. Aqui realmente tá comprovado, né? O valor disso aqui, olha só, gente. Uma máscara chegando a R$971, porque carrega a grife, né? Carrega o símbolo dessa grife.
E aí você pensa, gente, você precisa de uma máscara de R$900? Não precisa. Mas tem gente que tem tanto dinheiro que nem sabe onde enfia, né? E qual a necessidade de a gente ter camadas sociais tão distintas? Porque a gente tem gente que pode ter uma máscara de R$900, sendo que isso aqui não é nem valor do auxílio emergencial que o nosso povo tem, né? Olha aqui a outra, chegando a R$1.025, dependendo da variação do dólar. Gente, é absurdo, né? Então você pode fazer essa referência aí sim, de falar que na pandemia se observa que a necessidade de consumo se sobressai ao desejo por conta de grife, por conta de participar de uma classe social, etc, etc. Como seriam possíveis propostas de intervenção? Aí vai depender do que você vai argumentar, sabe? Porque, por exemplo, se você escolher argumentar sobre os impactos ambientais, você pode falar sobre uma reeducação, né, de necessidade de consumo, falar nas escolas mesmo sobre isso, de você não precisa ter 42 pares de sapato, né? Você não precisa ter 922 blusinhas, você não precisa ter 15 calças jeans, né? Você pode falar sobre esse estímulo já dentro desse ambiente educacional para que a gente acabe construindo uma sociedade um pouco menos consumista. Você pode apresentar também a necessidade de discutir sobre a valorização de brechós, por exemplo, né? A gente tem lojinhas de brechó à vontade aí. A gente tem roupas intactas que são vendidas a R$20, que foi comprada por 200. Olha o impacto que você está diminuindo aí para o meio ambiente, né? Porque a gente tem as empresas têxteis como uma das maiores consumidoras de água do mundo, por exemplo. Então isso sim é uma proposta que você pode trazer. Se você fala sobre os impactos na esfera mental, por exemplo, que foi uma das perguntas, você pode sugerir, né, a construção de uma identidade mais sólida por meio da família, por meio da educação, né? Família eu aconselho você usar só se você estiver falando proposta de intervenção no PAS, porque o uso de família como agente na proposta de intervenção do Enem não é mais aceito, porque é uma coisa muito vaga, né? Mas, enfim, vai depender muito do argumento que você vai apresentar. Se você quiser trazer um exemplo aí, tá? Dá pra relacionar o consumismo com Marx? Bom, né? Sim, muito. Você pode fazer isso. Cuidado para você não trazer teorias muito vazias, sabe? Quando você for argumentar, cuidado para não só citar e não desenvolver o seu argumento. Se você for citar, tenta explicar, nem que seja em uma linha, né, uma linha e meia aquele conceito, para que seu argumento fique desenvolvido de uma maneira clara. Não vai deixar solto isso lá dentro do seu texto, porque é importante você explicar que você sabe do que você está falando, tá? Tem como relacionar esse tema com os padrões inseridos na sociedade? Super, né? Todos os padrões inseridos, aliás, eu acho que 90% dos padrões inseridos na sociedade, eles demandam a ideia do consumo. Posso usar a desigualdade social como argumento? Pode. Aqui, ó, eu trouxe até uma tabelinha para mostrar para vocês. Informações. Essas informações foram tiradas do G1, se vocês quiserem pesquisar depois, o slide vai estar no Drive, como vocês sabem, né? A informação é: 1/3 da renda total do Brasil está concentrada na mão dos mais ricos. 1/3. Então, é uma proporção absurda, né? O ranking de concentração de renda, olha só. O Brasil está em segundo lugar, com 28,3%, né, da renda dos mais ricos estão ali concentradas no Brasil. E aí diz aqui, os 10% mais ricos concentram 41,9% da renda total. Então você pode muito bem falar sobre a quantidade de bilionários, por exemplo, que nós temos no Brasil, né? E aí você fala, pô, essas pessoas só acordaram cedo e foram trabalhar e realmente conseguiram essa grana aí muito mais do que eu, que estou aqui assistindo uma live essa hora no Tudo Sobre o Paz, tentando passar na UNB para conseguir alguma coisa, né? Não, a gente sabe que a gente tem muita coisa por trás. E o Fitz apareceu aqui de novo, porque ele é muito galã, né, meu filho? Ele é o galã desse perfil. Mais alguma pergunta? Tem várias. Várias. Ai, eu gosto. Posso fazer alusão histórica com a Revolução Industrial? Pode, mas cuidado com essa... você pode falar sobre o quanto a Revolução Industrial acabou com essa
trazendo como consequência essa produção em massa, consumo em massa e chegar a esse ambiente que nós estamos hoje. Fica bem legal. Tem como relacionar esse tema com os padrões inseridos na sociedade? Falei sobre isso já. Ah, tá. Inclusive, tem perguntando se pode associar as patricinhas de Beverly Hills. Pode, você pode falar das patricinhas de Beverly Hills. Pode falar de... Esqueci o nome daquela outra. Meninas Malvadas, né? Também fala sobre essa coisa de a roupa que você usa, passa uma mensagem, o padrão do consumo, você precisa consumir aquilo. Pode, legal. Isso, eu adoro quando as pessoas trazem obras assim e traz, sei lá, tipo, traz um Bauman e daqui a pouco fala de Patricinha de Beverly Hills. Eu acho chique quando tem isso. Você tem só que articular bem o seu argumento. Isso aqui é importante, pelo amor de Deus, está acontecendo demais. Vocês não estão articulando bem os exemplos de vocês com os argumentos que estão trazendo, tá? Então não só joga ali o seu exemplo, articule, desenvolva. Por que as Patricinhas de Beverly Hills têm a ver com esse tema, tá? Tem uma menina que perguntou se pode relacionar o consumismo com os impactos ambientais. Só pra você confirmar que sim, você falou. Pode, com certeza pode. Como perguntar de proposta de intervenção, ficaram um pouco em dúvida. Querem saber se não precisa de proposta de intervenção e se pode fazer a conclusão em síntese. Pode fazer a conclusão em síntese, porque a proposta ela não te obriga a nada, tá? A proposta do PAS, quando ela especifica, fala assim, apresente uma solução, aí você tem que fazer a proposta. No mais, você pode escolher a maneira de concluir seu texto. Então, o Brasil é o segundo país mais igual? Essa tabela é de 2019, então você pode afirmar isso até então. Tá. Como posso fazer uma citação sem soar muito vago? Segundo o pensador fulano, tarará, tarará, tarará. Sendo assim, na sociedade se observa esse comportamento sendo... Aí você desenvolve. Faz a citação, diz que foi segundo essa fala e que isso se percebe nas atitudes XYZ da população. Tem uma pergunta em inglês. Dá pra relacionar com o vídeo Man do Steve Cooks? Pode, adoro. Essa era a obra do Paz 3 até ano passado. Você pode muito bem falar sobre isso, sobre quanto a exploração dos recursos naturais chega a esse lugar de produção de lixo, de que o homem se acha superior porque ele tá, fazendo um produto muito maravilhoso aqui, só que você está destruindo metade da natureza por conta disso. Uma citação de um filme meio bobinho, tipo Procurando Nemo, pode influenciar a nota dela? Isso foi o que eu disse. Vai depender de como você vai apresentar isso no seu texto, tá? Porque a chave é justamente como você argumenta, né? A chave é como você vai transformar um filme aparentemente bobo em um argumento sólido. Então você pode falar, você pode até brincar com isso, né? Dizer o seguinte: até em filmes aparentemente superficiais se percebem os impactos ambientais na sociedade. Maravilhoso, aí você desenvolve a partir disso. Diferença entre intervenção e síntese. Todo dia, né? Intervenção é quando você apresenta uma solução na sua conclusão do seu texto. E a síntese é quando você só resume os aspectos apresentados no seu texto e faz o fechamento ali na conclusão, tá? E no Enem é obrigatório intervenção. No Enem é obrigatório a proposta de intervenção. Beleza. Ok? Massa, então vou fechar aqui com as obras do Paz, tá? Eu trouxe poucas obras, mas é porque senão a gente fica falando muito delas, né? Paz 1, Aos Olhos de uma Criança, do Emicida. O que tem a ver isso aí com... A Patrícia... que tá coçando pra perguntar aí? Não, é porque a Patrícia falou isso acima, só que eu sabia que você ia falar dessa obra, eu nem... Ah, tá. Maravilhosa, Patrícia. Então, a obra Aos Olhos de uma Criança, do Emicida, pode muito bem ser articulado como um argumento. Por quê? Porque o pai dessa criança que está vendo esse mundo superficial, ele sai daquele lugar de conforto, de família, de aconchego, para buscar na cidade, nesse lugar que massacra, que te explora, que não se importa com você, sabe? Abandona a família para conseguir um mínimo de subsistência, né? Então, fica muito legal falar sobre essa obra. Ai, fico emocionada com esse negócio. Este Mundo da Injustiça Globalizada, José Saramago. Você pode trazer esse texto aí dele para falar um pouquinho sobre essas desigualdades sociais.
é um norte muito interessante para ser desenvolvido, né? E pensar também em sempre articular com textos que aparecem, sempre não, né? Mas se você não tiver nenhuma referência de obras do Paz, não lembrar de nenhum sociólogo, um pensador que fale sobre isso, você pode pegar textos que foram apresentados no decorrer da prova. Isso é bem legal, se não surgir nada na sua mente naquela hora, tá? Paz 2, olha só a musiquinha aqui do Tom Zé, que tá aí como obra do Paz, acho que desde que eu me entendo por gente, né? Tribunal do Facebook, ninguém mais usa Facebook, mas tá aí. Fala sobre o julgamento na internet, né? E aí você pode falar, assim como a música de Tom Zé apresenta os julgamentos que são feitos em mídias virtuais, nossa sociedade, nossa não, né? A sociedade está sendo exposta a esse ambiente de julgamento por conta do que tem, por conta do que não tem, e aí você argumenta e desenvolve pensando nisso. Aqui, A Cidade é Uma Só, do Adirley Queiroz, fala sobre a construção de Brasília de fato, né? E fala sobre essa desigualdade estrutural de uma cidade. Então, se você quiser curtir uma lombra aí mais para a área da geografia, fica muito legal você falar sobre isso. Porque, por exemplo, se eu quero consumir uma coisa muito cara, vai ser difícil você encontrar isso na periferia, né? E você vai ter que ocupar espaços de elite para conseguir se mostrar dessa forma. E aí quando você pode falar, se você estiver falando do conceito de Brasília, por exemplo, você fala, né? Quando a pessoa começa a ter um pouquinho de grana, aí ela vai querer comprar um apartamento num lugar chique para dizer que tá evoluindo, né? Para dizer que tá conseguindo construir alguma riqueza. E isso tudo, né, pode ser discutido pensando nessas estruturas demográficas aí. E aqui, conservar a Amazônia, uma questão ambiental, social e econômica, documentário da agência FAPESP. Então, fala muito aí sobre essa ideia de desenvolvimento a partir do massacre da nossa natureza, né? Alguma dúvida? O que você tá Não, tem umas perguntas. Ah, tá. E essa aqui maravilhosa, né? O encontro de Lampião com Ike Batista, do El Efecto. Eu acho essa música maravilhosa, né? Quem apresentou essa banda foi a Maria Clara, se ela estiver assistindo, um beijo, Maria. A banda faz essa música, né? Ela faz justamente esse encontro entre esses dois personagens da história, que brinca justamente com a desigualdade de renda, a desigualdade social e por que esse cara aqui é tão massacrado pelo Lampião na música. Sugiro que você vá atrás, se estiver no terceiro ano, vai atrás dessa música, vai atrás do clipe, o clipe é muito legal, passa a mensagem de uma maneira muito visual, né? Então dá pra você observar o quanto ele critica essas distribuições inadequadas de renda. E aqui você pode trazer também até aqui também pensando nessa ideia de desigualdade demográfica, você falar que geográfica, melhor falando, né? Pode falar que a estética da cidade, ela representa essa desigualdade, né? E você pensa assim, o quanto uma pessoa que não tem grana, quando começa a ganhar um dinheirinho, vai atrás de algum objeto que represente que ela tem, né? Eu sempre conto a minha história. Quando eu comecei a ganhar meu primeiro salário, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tênis caro e um celular caro, pra dizer que eu tinha dinheiro, né? E aí depois eu dei um celular caro pra minha irmã, e outro pra minha mãe, e outro pro meu pai. À medida que o tempo foi passando. Porque a gente que não tem grana assim desde sempre, a gente acha que ter coisas já é o suficiente pra mostrar que você tá vencendo na vida, sabe? Então, você pode falar um pouco... Você pode falar um pouco sobre o quanto esse ter dinheiro, né, vai representar essa estruturação de estou vencendo na vida, né? Como diz Beyoncé, a melhor vingança é o dinheiro. Só que isso acaba sendo um pouco superficial quando se pensa nesse sistema capitalista. Porque você fala, pô, se eu tenho grana, o mundo já foi resolvido pra mim? Não, você tem que pensar que a gente tá vivendo um mundo tão falido que você achar que só você ter dinheiro já é o suficiente pra dizer que o mundo venceu, né? E na verdade não é isso. E aqui por último aquele slidezinho que eu tinha mostrado pra vocês, né? Que vocês podem pesquisar aí no G1, se vocês quiserem. Aqui no slide tem o link, depois vocês podem acessar. Tem alguma pergunta? Tem várias. Como criar um argumento envolvendo o consumo atual com a reciclagem?
É muito complicado você pensar nisso, né? Porque a gente tá falando de um lugar que diz que a gente tem que fazer coleta seletiva, aí a gente separa as paradas, aí passa um caminhão e joga tudo no mesmo lugar, né? Você pode pensar na proposta de intervenção começando daí, da coleta seletiva sendo levada a sério. Porque às vezes a gente tem o maior trabalhão do mundo para fazer a separação do lixo certinho, aí chega lá embaixo, o gari joga tudo no mesmo lugar. Aí você fala, poxa, pra que eu tô fazendo isso, né? Então pensar na coleta seletiva como uma realidade sendo aplicada de maneira adequada é uma proposta de intervenção que você pode trazer. Você pode falar sobre o consumo consciente e aí, de novo, a gente vai entrar no que parece clichê, mas que é o necessário. Falar sobre isso nas escolas, porque é aí que você vai construir um conhecimento prático nos seus indivíduos, né? Não é só naquela falácia de propaganda que dura um mês. E acho que é isso. Tá, posso falar da influência da mídia? Pode, com certeza. Isso aí é o lugar mais seguro que você tem. É muito difícil errar a sua argumentação se você pensar na influência da mídia e das redes sociais para esse consumo exagerado. Por quê? Como eu disse no começo do vídeo, às vezes você quer ter uma coisa só porque você viu que a menina fulana lá tem. Você viu no Instagram que ela tem aquele tênis, você acha ele lindo, né? Aquele tênis Balenciaga, aquele tênis é horroroso, mas só porque é rico, é chique, aí todo mundo quer ter, né? Então, são coisas que são construídas a partir da mídia e das redes sociais. Você pode falar um pouco sobre isso. Posso falar de uma personagem no Simpsons, a Mulher dos Gatos. Na casa dela tem muitos objetos que não precisa, como um exagero no consumo. Como é que você pode fazer uma construção de argumentação sobre isso sem fugir do tema? Você tem que tomar muito cuidado para não parecer que você está falando sobre aquela galera acumuladores, sabe? Porque às vezes isso aí é uma síndrome mesmo que a pessoa tem, né? Então você tem que tomar cuidado para que essa argumentação seja bem articulada com a ideia de que às vezes a gente tem muito mais do que a gente precisa e fica ali acumulando lixo ou acumulando itens porque você fica satisfeito com a compra desses objetos, tá bom? Tome cuidado com isso, mas eu acho que dá para fazer sim isso que você citou. Tem um menino que citou a cidade de Amassol no Enem do ano passado aqui. Ai, que lindo! Posso relacionar com o samba house, por alguns instrumentos serem feitos de materiais como tonas de plástico e tudo mais. Muito legal, adorei! Fazendo alusão aos impactos ambientais. Perfeito, perfeito. Pode fazer sim. Não tinha pensado nisso. Perguntaram, e o Morro de Favela? Ela falou sobre o Morro da Favela. Ah, é pra eu falar mais ou foi feito antes de eu falar? Foi quando você falou. Não, aí você pode falar, você pode falar sobre essa desigualdade social, né? Que tem gente que vive à míngua mesmo, com uma parede dividida, morando num barraco de madeira, enquanto tem pessoas que têm 42 cômodos em casa, né? Pode falar. É assim como é apresentado na obra de Tarsila do Amaral, Morro da Favela. Na obra Sal da Terra, posso relacionar com os versos Estão te maltratando por dinheiro? Ah, tá. Eu tava buscando o verso que faz essa referência. Se você for falar sobre a exploração do trabalho, dá. Aí dá pra você falar sobre isso. Como fazer planejamento do texto para esse tema? Joga tudo na folha. Começa a pensar em palavras-chave que você tenha tido um start enquanto você estava lendo as propostas de intervenção e vai fazendo nuvens, vai fazendo chavinhas, links assim entre uma palavra e outra. Sabe? Você pode falar, para quem perguntou aí da pandemia, posso relacionar a pandemia com isso? Você pode fazer um texto inteiro sobre como o consumo exagerado se percebe, inclusive em momentos de crise, como na pandemia. As pessoas, como a gente falou na semana passada, fazendo fila para ir para shopping, gente. Pra quê? Sendo que tudo que você pode comprar hoje você tem na internet, né? É só pelo passear, é só pra dizer que você tá... Ai, como eu sou transgressor e rebelde e estou comprando aqui no shopping. Você pode falar sobre isso. Você pode falar sobre o quanto esse consumo exagerado se percebe nesses momentos. Você sabe como eles conseguem a folha da redação? A folha definitiva tem lá na plataforma, né? Se você tiver condições de imprimir, você imprime. Pede para alguém imprimir para você, sei lá. Se não, a gente vai precisar que você enumere qualquer folha pautada que você tenha em casa, de 1 a 30, tá? Se você não tiver condições de imprimir, faz isso, porque o negócio é ter os numerozinhos ali
e que fique bem organizado o seu texto. Que a gente fala, na linha 5 teve o erro X, tá? Pronto. Acabou? Ai, que bom. Gente, se tiverem mais dúvidas, manda aí pra gente, manda lá no meu Instagram, que eu vejo mais. Essa proposta, como vocês viram, vai ser gratuita, então geral pode fazer, fica à vontade, faça mesmo, vai ser um tema que tem muito a ver aí com o que pode ser cobrado de vocês, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira etapa, tá? Aproveita aí essa correção. Se você tá gostando aí, indica pros meninos, para que assistam a live, para que comprem o pacote de correções, pra gente poder continuar o nosso trabalho, que tá sendo muito legal. Obrigada por quem Só mais uma. Tá, só mais uma. Posso usar 2 temas dentro do texto, por exemplo, saúde mental e influência digital? Faz isso e quando você fizer a sua introdução, você diz que você vai fazer isso, para que não fique 2 argumentos completamente soltos. Você fala, e é algo que você percebe da área da saúde mental a... Qual é a outra? A influência digital. A influência digital. Aí você, pronto, já citou essas 2 coisas. Aí eu já tô preparada para ver isso no seu texto, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem. Até mais.